Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 609 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, da perspectiva que nós temos em defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da Constituição e das liberdades democráticas, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize as páginas dos comentários para propor, discutir, sugerir. Isso é muito importante e é muito legal a participação de vocês, né? Com relação às entrevistas, amanhã vamos postar logo cedo a entrevista com um jornalista, hoje do UOL, com mais de 2 décadas na Folha de São Paulo, o Josias de Souza, contando um pouco como é que foi o início do seu trabalho lá em Brasília, a formação no campo do jornalismo político, a experiência no momento da transição do regime militar para a democracia, depois no governo Sarney, a Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, e discutindo também questões do governo atual. Está bem bacana a entrevista que nós vamos postar amanhã cedo. E temos uma série delas agora que vamos postar tratando, claro, das questões econômicas e da CPI. Só lembrando, não custa recordar, se vocês entrando logo no nosso canal, vão ver as entrevistas, né? Que as últimas que nós postamos com a jornalista Eliane Cantanhede, né? Que hoje está no Estadão, na Globo News, né? E com os senadores Alessandro Vieira, o Randolfo Rodrigues, né, e Elisiane Gama. Randolfo Rodrigues, lembrar que é o vice-presidente da CPI da pandemia, o Alessandro Vieira participa, ele é membro suplente, mas com participação muito ativa também, com várias convocações polêmicas, inclusive que essa semana vai ser discutida, entre outras, é provável, a convocação ou não, né, de Carlos Bolsonaro. Então, temos um amplo leque aqui de muitas questões para vocês, e sempre nesse sentido, plural, democrático, né? Permitindo uma melhor reflexão sobre a situação terrível que nós estamos vivendo, dramática, né? No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Segunda-feira, né, quer dizer, de uma semana muito quente, né? Certamente essa vai ser das semanas da CPI, e já estamos entrando na 3ª semana, né? Acho que aquela mais caliente, viu? E por quê, né? Porque temos, na terça-feira, o depoimento de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, na quarta-feira, do Pazuello, ex-ministro da Saúde, na quinta vai estar lá Butantan, Fiocruz e a capitã Cloroquina, né? Então, tudo indica que, especialmente por causa de quarta-feira, né, vai ter bastante agitação. E também por causa de uma série de requerimentos que vão ser votados, e esses requerimentos são de convocação, de solicitação de documentos, de quebra de sigilos, etc., e que nesse caso a votação se dá em reunião, vamos chamar assim, entre aspas, administrativa da CPI, que deve aprovar algumas questões também bastante polêmicas. Isso explica, o Bolsonaro não sabe, que nós já sabemos de há muito, né, conviver com contenção. Ele nunca teria condições de ser um militar, né? Daí que ele ficou menos de 8 anos como militar e 30 na carreira política. Ele não é um militar, ele é um político da velha política e o pior da velha política, da política da corrupção, né? Ele disse, eu estou citando como fonte a Folha de São Paulo, tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa, diz Bolsonaro sobre isolamento na pandemia. O presidente faz crítica ao defender o homem do campo, que, segundo ele, não parou durante a pandemia. Então, ele encontra aqueles apoiadores naquela coisa patética que daqui a alguns anos todo mundo vai rir desse momento, rir e chorar, né? Nesse caso, rir, né, da história do Brasil, né, analisando, vamos falar assim, como é possível as notícias serem produzidas na entrada e na saída do presidente
né? Conversando com fanáticos extremistas, gente engraçadíssima, uns começam a rezar, outros querem benzê-lo, outros começam a gritar mito, é uma coisa assim patética. Que gente, olha, que valeria, o Lombroso teria ali um material excelente para trabalhar naqueles fanáticos que aguardam a entrada e a saída do Bolsonaro. E ele fala todas as coisas desconexas, cercado por capangas, são capangas mesmo, como se fossem cangaceiros, né? E ele fica falando um monte de bobagens sem sentido, frases que não se conectam, dentro do baixo nível. Até o Josias de Souza, na entrevista, lembra, ele tem sérios problemas cognitivos, né? Vocabulário muito restrito, ele é um boçal. A definição que o Josias deu de boçal é perfeito, é isso que é o Bolsonaro. Né? E ele hoje, em conversa, de acordo com a Folha, em conversa com apoiadores na manhã dessa segunda-feira, o presidente Bolsonaro chamou de idiotas as pessoas que ficam em casa a obedecer às medidas restritivas para evitar a disseminação do coronavírus. Bolsonaro também enalteceu o agronegócio, aí fala aquelas coisas, tal, né? Basta recordar a manifestação do último sábado, eu vou voltar a ela daqui a pouquinho, a questão da manifestação. E aí ele fala, desconsidera todas as questões que envolvem o isolamento, faz uma série de críticas, aquilo que nós já sabemos de cor e salteado. Né? E isso tem a ver, quando ele começa a fazer esse tipo de ataque, ele está receoso, né? Com medo, ele é um homem medroso, né? Sabe, é um covarde, de conhecimento de todos, a sua covardia, e ele sabe que essa vai ser uma semana complicada. Eles tentaram aquele ato de sábado, do qual ele primeiro passou de helicóptero, ficou passeando de helicóptero, gastando o meu, seu, nosso dinheiro. Né? Aquilo lá é uma ação oficial do presidente da República, ele está no helicóptero da presidência da República, com funcionários da presidência ou da República ou do Estado brasileiro, tudo pago por nós. Ficou passeando e tinha lá um pessoal extremista, nazifascista, de todos os tipos, pessoal grotesco. E ele foi lá, faz uma fala, nós até chegamos aqui a comentar, né, verdadeiro absurdo, no meio tinha pessoas propondo o fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, ou o que eles chamam, a palavra de ordem dos nazistas brasileiros é eu autorizo, né? E pressupõe-se que eu autorizo é dar todo o poder ao Bolsonaro para ele dar um golpe de Estado. Tudo delírio, porque ele pode até querer dar, pode até tentar dar, mas conseguir dar um golpe de Estado, isso pode tirar o cavalo da chuva, isso nunca vai ocorrer. As instituições vão responder e ele sabe, se ultrapassar esse limite, a situação vai ficar extremamente difícil para ele, porque não tem retorno. Quando você rompe o limite constitucional, não é possível dizer que nada aconteceu, que houve um equívoco, né? Ou buscar algum subterfúgio que não tem saída. Então, ele está para ele, isso que é interessante ver, ele está no pior momento do seu mandato. Né? A situação é cada vez mais grave no campo da economia, a situação social também é muito grave, e a pandemia, tudo indica que nós estamos ainda com números muito altos, em torno de 2.000, no fim de semana sempre há uma diminuição, porque não há um número de avisos suficiente. Então, tudo indica que hoje, por exemplo, teremos um número elevado, tudo indica. E um cenário de apagão, de a possibilidade de um apagão das vacinas. Né? Vai haver um interregno entre, inclusive as produzidas aqui no Brasil, porque não tem o IFA, que vai chegar com atraso, e isso pode gerar um outro problema, além do apagão da primeira dose, o apagão da segunda dose pode ter inviabilizado a aplicação da primeira. Olha a situação complicada, né, que está ocorrendo, além de conhecimento também de todos, né, que não há um número de vacinas suficientes para imunizar a população, e sem imunização em massa, nós já falamos tantas vezes, não haverá a recuperação econômica. E olhando a economia mundial, e nós acompanhamos hoje mesmo, no final de semana, você tem sinais bastante positivos nas principais economias do mundo de uma rápida recuperação. Se você for olhar para a China, isso é evidente, os números não são muito altos, é provável que a China tenha um crescimento do PIB esse ano de 7% a 8%. Os Estados Unidos também vai ter um crescimento, não nesses números, mas um crescimento bastante significativo. Então, dentro da média mundial, o Brasil vai ter uma recuperação leve no final do segundo trimestre e no segundo semestre, é a tendência.
mas vai ficar num crescimento econômico, tudo indica, positivo, evidente, mas inferior à média internacional ou muito abaixo dos maiores crescimentos das principais economias, o que não vai repor a perda do ano passado e a trágica década, a segunda década do século XXI, a década dos anos 2010. Né? Portanto, é um cenário extremamente preocupante no campo econômico. E no campo sanitário, o desenho, o cenário que se apresenta é que poderá haver, diz os especialistas, eu tive conversando com alguns, poderá haver uma terceira onda. Né? Essa terceira onda, há uma chance grande, um deles conversando comigo falou, olha, há 70% de chance de vir uma terceira onda. Recorde-se, quando o ano passado houve uma leve queda, semelhante a essa, em termos de queda, entenda-se, de tendência, né? E muitos imaginavam que tudo já estava caminhando para o fim, o que seria ótimo. Porém, tivemos uma segunda onda devastadora. Basta ver a tragédia de 200 mil mortos no primeiro trimestre. Né? Foi uma verdadeira loucura. Então, pode ser que isso ocorra também, porque há vários fatores. Um deles, por exemplo, esse apagão das vacinas é um deles. Né? Outro são variações internas aqui da Covid-19. Outra, a Índia. É um outro ponto de interrogação que nós não sabemos o que aconteceu. Tem um episódio no Maranhão que é extremamente preocupante, o episódio do Maranhão. Agora isolaram lá o navio, tal, mas teria um dos indivíduos descido à terra, teria tido contatos, não se sabe bem se só foi 1, 2, 3, 4, 5, não se tem as informações precisas e também não se conhece o que está acontecendo efetivamente na Índia, em termos científicos, né, evidentemente, com variações, com novas cepas e tal. Isso pode ter um efeito muito grande aqui, por quê? Porque é uma outra questão, a Anvisa avisou, a Anvisa avisou é ótimo, né? A Anvisa comunicou o governo, e ele demorou 10 dias para proibir os voos Índia-Brasil. Né, 10 dias. Então, é possível também que tenha ocorrido, ter chegado, como é bom lembrar que originalmente, né, lá no ano passado, entre fevereiro e março, o primeiro óbito é em março, é 17 de março, se não me engano, e isso chegou por via aérea, né, e chegou pelo andar de cima, e chegou via São Paulo, que é o principal contato com o mundo exterior por via aérea, como é de conhecimento de todos. Então, pode ser também, não se sabe. Né? Evidentemente que ninguém deseja que isso ocorra, isso é óbvio, né? Mas são questões extremamente preocupantes e que isso pode gerar uma terceira onda. Aí é complicado. Se tivermos uma terceira onda, nós não sabemos também, e isso dizem os especialistas, se as vacinas existentes, tendo em vista que não se sabe todas as variações das novas cepas, terão, as existentes aqui no Brasil, registra-se, terão condições de dar essa resposta. Porque, insisto, o caso da Pfizer era para ter sido comprado o ano passado. Nós vimos o depoimento, e foram muito importantes, né? Os depoimentos do ministro Mandetta, depois do ministro Taishi, depois vimos o presidente da Anvisa, vimos o Queiroga, que vai regressar, vai ser reconvocado, e foi nesse espaço que pela primeira vez se falou na reconvocação do Queiroga, foi a entrevista que eu fiz com o senador Omar Aziz, presidente da CPI. Na semana posterior, que aqui acabou de passar, nós vimos o presidente da Anvisa, o almirante Barra Torres, que deu um brilhante depoimento, mostrando a seriedade, o que é ser um oficial das Forças Armadas, recolocou essa questão no devido lugar. Depois vimos o Fábio Weingarten, que foi um desastre, né? Foi muito mal, se embaralhou, não sabia o que responder, achou que ia enganar, que ia chegar lá e ia passar a lábia em todo mundo, e não foi isso que ocorreu. E fomos vendo esse conjunto dos depoimentos. Essa semana, o cenário, portanto, é bastante difícil. Isso explica o episódio, por exemplo, do último sábado. Mas, além do Bolsonaro ter falado tudo aquilo, feito, o que chamou a atenção e passou meio que em branco, o fato importante. Qual o fato importante? A presença lá no ato do ministro da Defesa, Braga Neto. O Braga Neto é um falastrão, um general de ópera bufa. Né? Ele é o Plano Marshall, eu não me esqueço dele, o Plano Marshall, naquela célebre reunião, o ano passado, a 22 de abril, data do descobrimento do Brasil. Acho que ele nem sabe, porque também um beócio, é mais um beócio que tem 4 estrelas, são muitos,
né, que estão lá no Palácio do Planalto, está cheio de beócio ali. E esse cidadão que disse naquela reunião, recorde-se, que ele ia fazer um plano Marshall aqui no Brasil. Falou tudo assim. O Bolsonaro nem sabe quem é o Marshall, acha que é um meliante lá do Rio de Janeiro, um amigo dele, um chefe de milícia, né? Porque a vida dele foi para os milicianos, nem tem ideia do que ele estava falando. Inclusive, percebam na gravação o olhar do Bolsonaro quando ele começa a falar em plano Marshall. Um dos olhares mais engraçados é quando o Paulo Guedes, outro falastrão enganador, né, fala em Keynes, né, que leu 3 vezes o Keynes em inglês. Que maravilha, não entendeu nenhuma das vezes. E fala, também eu li e tal. E o Bolsonaro olha, nem sabe do que ele está falando. Uma reunião patética. Só aquela reunião, em outras épocas, derrubava o governo. Né? Hoje, o Brasil mudou os padrões éticos e morais, tanto que tem um miliciano, um assassino na presidência da República. Em outras épocas, seria inimaginável isso, inimaginável. Mas são os tempos que vivemos, né? E naquela reunião, o Braga Neto, o falastrão, o beócio de 4 estrelas, disse que ia recuperar a economia brasileira e ia fazer um plano Marshall. O plano Marshall, final da Segunda Guerra Mundial, sobre o nome do chefe do Departamento de Estado norte-americano, levou à reconstrução da Europa centro-ocidental, né, no momento da Guerra Fria. Ainda não tinha a expressão Guerra Fria, ela nasce depois, em 47, na verdade, mas era no sentido de barrar o avanço do comunismo e tal. E era a reconstrução rápida da Europa com recursos norte-americanos, que foi feito com muito êxito, vale destacar. E ele, portanto, o Braga Neto faria o plano Marshall aqui. Não tem plano, não tem Marshall, não tem uma medida, não tem nada. Mas o falastrão, o beócio de 4 estrelas, foi no sábado, na manifestação. E não só esteve presente, e isso em outras épocas, eu não entendo o comandante do Exército. Ele está na reserva, o Braga Neto, está, mas não pode fazer isso. Ele discursou. Sim, o beócio discursou, articulou 3, 4 frases, com certa dificuldade, é um beócio, né? E ficou elas por elas, naquele ato claramente golpista, atacando as instituições, atacando o Supremo, atacando a Constituição, atacando o Congresso Nacional, num conjunto de mentiras, um ato claramente nazifascista, porque tem a gente ali horrorosa, né? Aquela base que você fala assim, esses são os nazistas que estavam escondidos nos últimos 30 anos, porque não apareceu do nada isso, aqueles nazistas. Eles estavam escondidos, porque não havia espaço político e legitimidade para se expressar. O Bolsonaro e seus criminosos, do qual o beócio de 4 estrelas faz parte, permitiu que esses nazistas escondidos, né, aflorassem ao primeiro plano da cena política e falasse com a maior tranquilidade discursos racistas, antissemitas, homofóbicos, de traição nacional, né? Lembra-se, durante a presidência Trump, como é que esse país agiu, né? E fazendo todo aquele trabalho arrasador de destruição do pouco que nós tínhamos de estado de bem-estar social. Vide a reforma da Previdência de 2019. Não podemos nos esquecer que na proposta original do governo, feita pelo falastrão, o enganador Paulo Guedes, ele queria acabar com o sistema de repartição e ia criar capitalização. E dava como exemplo o Chile, né? Não podemos nos esquecer disso. Ninguém tem de chegar para o falastrão Guedes e falar, mas o Chile não era o exemplo? E eu era um dos poucos, eu me lembro, e nesse espaço falamos também, que, espera um pouquinho, a capitalização no Chile, a média de aposentadoria era meio salário mínimo. É um negócio inacreditável. E houve depois, nós acompanhamos, né, e comentamos aqui também, a explosão social que teve o Chile, né? Justamente que tem a ver com a aposentadoria, com a superexploração da classe trabalhadora e das classes populares. Lá não tem SUS, lá não tem farmácia popular, não tem nada, mas era o exemplo dado pelo falastrão Paulo Guedes, que era considerado um gênio da raça, hein? Um gênio. Hoje, só o Tocha acha que ele é um gênio da raça. O Tocha, Zé Carioca, os outros investigados no Supremo Tribunal Federal por financiatos inconstitucionais, antirrepublicanos, criminosos que estão sendo investigados, por sinal, essa investigação, ministro Alexandre de Moraes, eu preciso ver na Polícia Federal, porque está demorando 1 ano de investigação, descobrir os agentes, claro que até eu sabia,
a Sara Geromini, não precisava ser um gênio da raça, a Polícia Federal, para descobrir a Sara Geromini. Eu quero saber quem é que financiava a Sara Geromini e toda a quadrilha criminosa de fake news, né? Nós estamos aguardando e ver quando isso vai ocorrer. Mas, para voltarmos à questão do Guedes, né, o grande gênio, o Poço de Ipiranga, ele sabia de tudo, não sabe de nada. Nós tantas vezes falando que ele não tinha... Ele era um operador de mercado. Isso não significa ser um economista, e muito menos entender economia, macroeconomia, as grandes questões da economia internacional. Não sabia, ele nem conhece o Brasil. Nem conhece. Estava outro dia conversando com um político aí, semanas atrás, e eu falei, ele não conhece o Brasil. Ele falou, é verdade, ele não conhece o Brasil, ele não conhece, não sabe nada. Mas era construído de uma hora para outra, alçado como o gênio da raça. E ele queria, na reforma da Previdência, que fosse nós íamos copiar o Chile. Ele queria acabar com o benefício de prestação continuada, né? Que era justamente para aqueles deficientes que recebem um salário mínimo, uma coisa horrorosa. Aí sim, eles eram severos. Por orçamento secreto, para entregar milhões para relator, isso tudo bem, isso pode. Usar a Codevasf, que agora virou a empresa preferida do Centrão, né? Isso pode. Agora, eles queriam era tirar direito dos pobres, tal. E o Chile explodiu. E é interessante, teve eleições. O Brasil, muitas vezes, está um pouco desantenado do que ocorre no mundo. Nós temos esse problema, olhar muito para o próprio umbigo, né? E é interessante, a Constituinte teve cotas, inclusive, para a população indígena. Nós falamos muito pouco dos indígenas chilenos, mas são aproximadamente 10% da população, né? E vai se constituir uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, hoje, tem uma maioria de membros independentes, que não foram eleitos nem para os partidos. Há uma derrota enorme do Pinheira, o presidente, Sebastião Pinheira. A direita foi destruída no processo eleitoral agora, para a Assembleia Nacional Constituinte. A esquerda tem uma participação significativa e há uma série de outros desses novos grupos que surgiram das manifestações de rua. E aí tem uma qualidade o Chile, diferente de nós, que foi construir, parece, tudo indica, alternativas nas manifestações de rua. O Chile conseguiu, e mais do que conseguiu uma Assembleia Constituinte. Nós não só não conseguimos nada disso, como foi uma tragédia eleitoral, a renovação de 2018, quase toda ela foi uma enorme tragédia. Então, o Chile vai ser interessante de fazer o Chile anti-Guedes, o oposto. Enquanto Guedes queria ter como referência o Pinochet, porque ele escolheu, quando voltou dos Estados Unidos, ir trabalhar no Chile, ele escolheu a ditadura. Olha que nós agora podemos ver o outro lado, ver como é que se desconstruiu toda aquela Constituição herdada do Pinochet, aquela estrutura de Estado herdada do Pinochet, a política econômica herdada do Pinochet. Vai ser bastante interessante o que vai estar ocorrendo no Chile e como é que eles vão estar construindo essa Constituição, né? Diferente de nós, que não tivemos um processo desse, tivemos um processo muito tímido, e é importante também lembrar que lá é uma Assembleia Nacional Constituinte. O que nós tivemos aqui, para ser preciso, correto, em 1987, 1988, não foi uma... Nós tratamos, e os documentos estão lá, Assembleia Nacional Constituinte, mas não foi um Congresso Constituinte. Foi um Congresso Constituinte, que nós acabamos, da forma muito brasileira, muito amena, de tratar as coisas, chamando de Assembleia Constituinte. E por quê? Exemplo, dos senadores constituintes, 1/3 deles não tinha sido eleito em 1986. Foram eleitos em 1982. E nós queremos uma situação fantástica, fantástica. Foi incorporado 1/3 de senadores que não tinham sido eleitos como constituintes. Além disso, não era uma constituinte exclusiva, tal qual o Chile vai ter. Uma constituinte exclusiva, ou seja, você vota nesses constituintes que eles vão redigir a nova Constituição. O que vai ser depois? Só Deus sabe. E os constituintes, por exemplo, parlamento unicameral, pode ser um parlamento unicameral. Como é possível você eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, deputados e senadores? Você parte do pressuposto que o parlamento vai ser bicameral. Isso é um absurdo, né? Por exemplo, Portugal, o parlamento é unicameral, né? E a única Constituição nossa que trabalhamos bem com isso foi a Constituinte de 33, 34, né? Que você vota em constituintes e eles é que vão decidir como é que vai ser, se vai ter Câmara, Senado, só Câmara, e assim por diante. E nós não tivemos essencial. E aí você dissolve. Após a promulgação da Constituição, você dissolve a Assembleia. E aí são convocadas novas eleições para o
no caso em tela, né? Legislativo Federal, e aí vai dizer se é para o Senado, para a Câmara ou para os dois. Então, nós tivemos, em termos, para ser rigoroso, um Congresso constituído, mas na linguagem normal, os textos, os documentos, se você for acessar o próprio site da Câmara, né, dos anais, que por sinal é muito bom, você vai estar lá, Assembleia Nacional Constituinte. Então, o Chile está realizando exatamente o que nós deveríamos ter realizado aqui de uma forma que vai ser bem interessante, né? Como é que ele vai ir olhando para o século XXI, né? Nós estamos já na terceira década do século XXI, notícia que muitos ainda no Brasil ainda não receberam. Inclusive, vale lembrar, só um breve parênteses, a notícia de hoje mesmo estava no UOL, que o senhorzinho Malta da Fé, aquele que de domingo põe um relógio de ouro, ele faz tempo que eu não vejo, porque eu não tenho tanta coisa para fazer, mas antes eu dava uma espiadinha, ele balançava assim, um sujeito nervosinho, magrinho, do Rio de Janeiro, se diz pastor, se diz pastor, é um vendilhão do templo, mas se diz pastor, e que inclusive quer ele indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a disputa está entre o pastorzinho e a Micheque. Porque a Micheque diz que ela, o Bolsonaro e o André Mendonça, eles oram. O André Mendonça vai à casa nossa, né? Ao Palácio da Alvorada, orar com a Micheque. Isso, aquela que recebeu dinheiro de criminoso, do Queiroz, que deixou a avó morrer na favela. Isso, é ela mesma. E o Bolsonaro, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 430 mil cadáveres, e vão orar com o André. E o senhorzinho Malta da Fé agora está querendo indicar o membro do Supremo. Só que o UOL tem uma matéria muito boa hoje e mostra que ele deve, até anotei aqui, 4.600.000 de impostos. Você paga imposto, eu pago, nós pagamos. O senhorzinho Malta da Fé não, em nome de Jesus, que ele é um homem de Deus. Importante isso. Eu vou dar um dia para ele uma enxada para ele trabalhar. Eu vou chamar de enxada de ouro, abençoada, viu, senhorzinho? Uma enxada abençoada para você trabalhar uma vez na vida e pagar os impostos, como todo mundo paga. Por que ele não? 4.600.000. E a editora do senhorzinho Malta da Fé está em recuperação judicial. O que aconteceu? Poxa, deve ter publicações fantásticas, deve ter coisas ali que abrem a mente, iluminam, né? Vamos usar a linguagem ilumina as pessoas que vão se salvar, né? Mas parece que não é bem assim, né? Que ela está em recuperação judicial e o senhorzinho deve 4.600.000 reais e está circulando livremente. E ele tem um jatinho chamado, e tem lá o nome da franquia dele, vou chamar de franquia, porque para mim aquilo de religião não tem nada, é uma franquia. Tem um jatinho, e ele anda de jatinho. Aí eu faço a pergunta, que você faria também, e os 4.600.000 que ele deve? Ele anda de jatinho? Em nome de Jesus, né? Eu vou dar uma enxada para um dia ele trabalhar. Abençoada, viu, senhorzinho? Abençoada, uma enxada muito legal. Bem, essa turma, o pessoal leva a sério aqui no Brasil. Acham que, que é politicamente, em cada eleição, eles vão procurar, como se eles determinassem o voto. Eles vêm de gato por lebre. Eles não determinam o voto das suas ovelhas. Nada disso. Cada um vota no que quer. Isso é uma bobagem. Alguns votam, uma minoria. O resto não. Então, eles vêm de um poder político que não tem. Toda essa turma, né? Essa caterva, a começar por esse que é um membro patético e tal. Mas, para fecharmos a nossa conversa de hoje, semana animadíssima, eu estou super animado, acompanhando, passei por todo o noticiário, vi todas as coisas, vi as bobagens do Bolsonaro, isso é de hábito, a linguagem baixa, vulgar, linguagem de marginal, ele é um homem à margem da lei, né? Agora, vamos aguardar, então, o que vai ocorrer, especialmente, mas não só, terça, quarta e quinta, né? Vamos ver justamente, por exemplo, eu presumo que ele não é membro nem titular nem suplente, mas o criminoso Flávio Bolsonaro, o da mansão de chocolate com dinheiro roubado de mansão, ele vai estar na quarta-feira. Eu aposto com vocês que ele não vai poder falar no início, porque ele não é titular, não é suplente, nem é da bancada feminina, que são os que falam, né? Lá no final, depois disso, é só se ele se travestir, mas só depois disso que ele poderá falar. Ele vai lá
Eu já estou antecipando, porque eu conheço criminoso. Ao longo da história, a gente estuda, vê tanta coisa, e gente baixa da quadrilha Bolsonaro é fácil entender o que ele faz. Né? Ele vai tentar melar o depoimento, vai xingar, né, o relator de vagabundo, de não sei o quê, vai xingar o Randolfo Rodrigues, vai xingar o Omar Aziz, que preside, vai criar problema. Eles já estão preparando um cerco. Vamos ver a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre o Pazuello, porque a decisão do ministro foi clara. De assuntos dele, ele não pode se autoincriminar. Perfeito, tudo bem, isso já tem outras decisões do Supremo sobre isso. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma, era esperado. Mas o ministro deixou bem claro sobre assuntos de terceiros que ele tem de responder. Certamente teremos muita atenção, que vai ter início no momento que o relator, e aí é o regimento, começa, ele é o primeiro, a fazer as perguntas pelo tempo que quiser, vale destacar, ao inquirido. Aí nós já vamos ter os primeiros problemas, porque o Pazuello é um sujeito, inclusive tem uma família problemática, hein? Eu andei lendo histórias do irmão dele, que eu não sei se é verdade ou mentira, mas com trechos antigos do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. Meu Deus do céu! Que família! Pesquisem, dão uma olhada, é de arrepiar os cabelos. Aí eu entendo muita coisa do que ele fez, né? Porque se tudo aquilo for verdadeiro, bem, o que vai acontecer é que o relator vai começar a colocar as questões. Ele vai dizer isso, eu respondo, isso eu não respondo, a tensão vai aumentar. O presidente vai entrar e vai falar, o senhor tem de responder, né? Aí vai começar o tumulto. Eles vão tentar, e não vão levar deputados federais. A senhora Zambelli, né, apareceu na semana passada, mas depois ela acabou sendo retirada. Eles vão tentar conturbar. Ernesto Araújo já vai ser um problema na terça, né? Certamente, o Beato falou, e vai se embaralhar. E na quinta, temos a Capitã Cloroquina, tal, mas a quarta que é decisivo. Porque, lembra, ele entendeu ser ministro da Saúde como se fosse um cargo militar, o Pazuello. Ele dizia, eu vou para uma missão. É patético. O que ele fez de militar mesmo? Esse homem foi numa guerra. Esse homem já foi numa guerra. Esse homem foi na África, numa missão de paz no Congo. O Santos Cruz, o general Santos Cruz foi. E o pau quebrando, bala para tudo que é lado. Vocês já imaginaram o Pazuello num combate? Vocês já imaginaram num combate? E as forças da ONU e o general Santos Cruz lá estavam para segurar a barra daqui e segurar a barra de lá, e bala passando para tudo que é lado. Né? O Pazuello nunca fez nada, que missão? E ele entendeu um ministério que é civil, o Ministério da Saúde é civil, como uma missão e disse assim, tem o que manda e tem o que obedece, naquela cena patética quando ele estava no hospital com Covid, né? Que é um verdadeiro absurdo. Depois simulou, mentiu, desonrou a farda, dizendo que tinha contato com 2 coronéis e ele poderia estar com a Covid. Mentira, porque ele foi visto inúmeras vezes no Hotel dos Oficiais em Brasília, sem máscara, caminhando pela recepção e recebeu o Nix Lorenzoni, o senador Ciro Nogueira, entre outros que a imprensa apresentou. Então, nós teremos lá um farsante, né, um general que desonra a farda. Lá na frente, será bom um dia ter um processo e a justiça vai apreciar isso, não por vingança, lá na frente tem de tirar, inclusive, a patente de general e ele ser expulso do Exército, que seria o correto, porque alguém que desonra a farda. Eu estava lendo agora, no livro que eu estou escrevendo, História Concisa do Brasil, estava lendo uma diagonal na coleção Perfis Brasileiros, do Rondon, Cândido Rondon. Aí outra coisa, morreu aos 92 anos. Aí outra coisa, é um outro nível. É um outro nível. É alguém que amava o Brasil, se identificava com o Brasil, fez toda a exploração, a construção das linhas telegráficas, a questão do Serviço de Proteção aos Indígenas, SPI, né, criado em 1910. Então, é um outro tipo de oficial. Né? Pô, é outra coisa, é outro mundo. Não é o Pazuello, não é o Ramos, não é o que nem chegou a ser um alto oficial, né? O Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno. Você imagina o Heleno? O Rondon teria vergonha dessa turma, dessa caterva que está aí. Que envergonha o Exército. Né? Por isso que eu, no depoimento do Barratoso, eu fiz questão, Almirante, de lembrar a diferença. Isso é oficial, o Barra Torres. Liderança, capacidade analítica, responsabilidade pelo cargo, saber
trabalhar num momento difícil com calma, responder todas as questões com absoluta educação e firmeza, né? Com conhecimento da função que estava exercendo. É isso que é um oficial, que eu sempre imaginei, sempre vi. Não é a caterva que está no Palácio do Planalto, não é o Pazuello, né? Não é aquela turma que está lá em troca de uma graninha para virar conselheiro na Itaipu Binacional, em alguma outra empresa estatal, alguma concessão pública. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, teremos uma semana que os nossos encontros aqui vão ser bastante interessantes. Agora, pode ser, no terreno do condicional, pode ser que, no movimento das peças do xadrez político do Brasil agora, dependendo de que o Beto Salu vai falar amanhã, na quarta-feira do Sargento Garcia, Sargento Pincel, como vocês queiram chamar, Nhonho, qualquer coisa, tal, vai depor na quarta. A capitã Cloroquina é uma pobre coitada. Eu não sabia que ela foi candidata ao Senado. Foi candidata em 2018, apoiada pelo Tasso Gereissati no Ceará. Não sabia, estava pelo PSDB, era do Partido Novo. Por sinal, o Partido Novo, se eu li, tem problemas na seleção dos seus quadros, hein? Aqui em São Paulo tinha um que teve problemas com currículo seríssimo, tal. Em BH, um que, junto com a polícia, invadiu um senhor judicial um apartamento, um tal de Bartô. Né? E tem um governador que é patético, o Romeu Zema, que é um pobre coitado. Precisa ver como é que está selecionando seus candidatos. Bem, teremos, portanto, uma semana agitada. E esse xadrez pode ter um checkmate, né? Se for bem encaminhada, e as perguntas é o segredo. Por exemplo, Alessandro Vieira pergunta muito bem, né? Porque muitas vezes alguns fazem perguntas tão longas que parece que eles não querem ouvir as respostas, né? A estrela não é quem pergunta, o importante numa CPI é quem responde. É igual nas nossas entrevistas. O pessoal fala, pô, eu gosto muito das entrevistas que você faz. Eu falei, além da qualidade de quem você seleciona, eles podem responder a pergunta que você está fazendo. Eu falei, pô, será que é realmente revolucionário? É isso. Vamos ver se teremos um checkmate. Estamos acompanhando tudo, né? Vamos ver como isso a gente consegue inserir um olhar também um pouco diferente do que normalmente vocês encontram em outras mídias, nesse acesso que a gente tem aí de informações. Então, vamos ter uma semana bastante animada. Lembrando que amanhã estamos postando pela manhã, logo cedo, né, a entrevista com hoje da Folha, foi da Folha durante 2 décadas, hoje está no UOL já há bastante tempo, o Josias de Souza, jornalista político, sediado lá em Brasília, e coloca questões, me parece, bastante interessantes, e da carreira dele, foi um bate-papo muito legal, vocês vão gostar. E teremos outras entrevistas no decorrer dessa semana. Aproveito para agradecer os 609 mil inscritos no meu canal, muito obrigado mesmo, né? E sempre digo, você que gosta do canal, das lives, das entrevistas, da visão que nós temos, intransigentes, somos intransigentes sim, em defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas, né? Indique a uma amiga, um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Eu lembrei da entrevista da manhã que estamos postando, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá tem os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!